Olá, tudo bem? Vamos hoje falar sobre o estágio supervisionado aprendizagem, projeto aprendizagem. É uma nova nomenclatura agora para 2023, antes se chamava ensino. Vamos lá? Fica nesse vídeo aqui comigo que você vai aprender aí o passo a passo para realizar o seu estágio supervisionado, ok? No formato aí aprendizagem. Bom, onde localiza o manual de estágio? Você vai localizar o manual de estágio aí na disciplina do estágio, é evidente, não é? Você vai clicar aí na disciplina do estágio que você vai realizar, tá? Vai até o roteiro de estudos e lá, ó, na aula 1, no item 1, você vai localizar o seu manual do estágio, certo? Bom, qual é a carga horária presencial em campo do estágio de aprendizagem? Lembrando que o estágio é presencial. Para isso, você vai precisar entrar em contato aí com uma escola, tá? Você que vai fazer o estágio aí no formato aprendizagem, tá? Então, o formato aprendizagem são 20 horas em campo, sendo 12 horas de observação participativa, aí na turma ou nas turmas que você vai escolher para realizar o seu estágio, e 8 horas de atuação, ou seja, de docência, tá? Bom, vamos ver agora a questão dos níveis de ensino para você realizar o seu estágio. Lá no manual, você vai verificar que tem uma tabela, tá? E essa tabela aqui informa quais são os níveis de ensino que você pode realizar o seu estágio. Por exemplo, você aí, licenciado que está fazendo licenciatura em artes visuais, tá? Vai poder fazer o seu estágio na educação infantil? Não. Mas vai poder fazer no ensino fundamental dos anos iniciais, né? Do 1º ao 5º ano, e no fundamental dos anos finais, e do 6º ao 9º ano, e no ensino médio, certo? E aí você vai verificar qual é aí a sua área, né, de atuação que você está cursando e verificar em quais níveis de ensino aqui você pode realizar o seu estágio, tá bom? Bom, observe, para realizar aí o estágio, contemplando aí a especificidade do seu curso, né, que você está aí matriculado, né, você pode optar por realizar o estágio em mais de uma etapa, em mais de um nível de ensino, tá? Dentro do que o seu curso habilita. Mas isso vai acontecer, isso deve acontecer na mesma escola. Então, por exemplo, se você quer realizar aqui no exemplo de artes visuais, você quer realizar o seu estágio aqui nos anos iniciais do ensino fundamental e quer também no ensino médio, né, você deverá procurar uma escola que contemple esses dois níveis de ensino, tá? Não podem ser em escolas diferentes, tá ok? Bom, para você realizar ali o seu estágio, você vai escolher um desses níveis para você fazer aí o plano de aula e para você fazer o seu relatório final, tá certo? Mesmo que você aí observe, né, turmas em níveis diferentes, tá? Exemplo, você aqui que está fazendo licenciatura em História, vai poder realizar no ensino fundamental, nos anos finais e no ensino médio. Então, você tem uma escola, localizou uma escola que tem esses dois níveis de ensino, não é? Você vai, então, quer observar tanto nos anos finais como também no ensino médio. Ótimo, beleza. Só que no momento de você realizar ali o seu relatório de estágio, né, você vai escolher apenas um deles aí para você fazer o plano de aula e para você fazer o seu relatório final, tá certo? Bom, vamos lá. Vamos às etapas do estágio. A primeira etapa é a carta de apresentação, tá? Você vai se apresentar na escola. Nós vamos ver um a um aqui detalhado. A segunda etapa é o termo de compromisso do estágio. Depois vem o plano de aula, no caso aí você de aprendizagem. Vem a ficha de frequência e, por último, vem a produção conceitual, ou seja, o seu relatório de estágio. Vamos ver a primeira etapa, que é a carta de apresentação.
O primeiro passo para você desenvolver o seu estágio, né, no formato aprendizagem, é apresentar-se para uma escola, a qual nós chamamos de unidade concedente. Então, para uma unidade concedente te receber e supervisionar o desenvolvimento do seu estágio, você deve levar uma carta de apresentação. É nesse documento que nós vamos apresentar você à escola, repassando as orientações acerca das atividades pedagógicas e administrativas, para que o compromisso de todos esteja, assim, bastante claro durante essa nova etapa de sua formação, tá? E você encontra aí o modelo da carta de apresentação no Univirtus. Você vai lá no roteiro de estudos e lá no item 2 tem o modelo ali da carta de apresentação, tá? Lembrando que quando você entregar na escola a carta de apresentação, você deve recolher ali algumas informações para o preenchimento do termo de compromisso, tá? Que é a próxima etapa, certo? Bom, a carta de apresentação, para você baixar essa carta, você vai clicar ali naquele PDF, vai chegar aqui, ó, no cantinho, vai fazer aí o download e vai baixar essa carta e imprimir essa carta, tá certo? Lembrando que a carta de apresentação, ela não é postada no sistema, tá? Ela apenas comprova para a escola que você está matriculado e é um respaldo aí legal ali na escola, tá ok? Bom, a carta de apresentação, você vai preencher os campos em branco, né? Você vai preencher ali com o nome da sua cidade, o dia, mês e o ano, o seu nome completo, o seu RU, o nome do seu curso e o nome do estágio que você está cursando, tá certo? Que você escolheu fazer. Ela já vem assinada e é só você entregar na escola. Lembrando que você deve coletar informações neste momento que você entregar a carta de apresentação. Que informações são essas? Vamos ver, porque essas informações são essenciais para que você preencha o termo de compromisso, que é a próxima etapa, tá? Para o termo de compromisso, você vai até a aba Trabalhos, lá no carrinho de mão, e vai clicar ali no primeiro, né? Entrega termo de compromisso 1. Vai clicar em entregar. Lá vai abrir aqui os campos, tá? O campo ali dos dados do estagiário, que é você, ele já vem preenchido pelo Univirtus. Apenas você vai preencher algum campo que esteja faltando, por exemplo, ali a sua data de nascimento, tá? Aí vem o campo da unidade concedente, que você vai preencher com todos os dados que você coletou no momento que você levou a carta de apresentação. Então, é essencial que você solicite ali, né, o CNPJ da escola. Então, no momento que você for se apresentar, levou a carta de apresentação, você vai pedir o CNPJ da escola, tá? Vai pedir o CEP, não é, para colocar ali o endereço da escola, tá certo? O bairro, tá? Tudo certinho. Pede o telefone, caso tenha, o e-mail. Vai pedir também ali qual é o nome do coordenador ou professor da escola que vai acompanhar você, né, no estágio ali dentro da escola, e qual é a formação acadêmica desse supervisor, tá? Ele deve ser licenciado ou pedagogo, tá? Então, é muito importante que você anote essas informações para solicitar ali na escola no momento que você for se apresentar. Aqui onde tem descrição das atividades, você vai escrever lá, ó, levantamento de dados sobre a escola, observação das aulas no... Aí você vai colocar qual é o ano, qual é a série que você vai realizar o seu estágio na escola. Então, é muito importante que no momento que você se apresenta na escola, você já deixe tudo isso já ali muito claro, né? Qual é a série que você vai observar, tá certo? Que dia você vai começar o estágio, quando é que você vai terminar, quais são os dias que você vai, qual é o horário que você vai, porque tudo isso vai precisar colocar no termo de compromisso, tá? Então, aqui, levantamento de dados sobre a escola, observação das aulas em tal ano, tal série, a aplicação do plano de aula, não é? A docência sobre o tema do plano de aula que você vai elaborar, e elaboração da produção conceitual. Isso você vai colocar ali no campo de descrição das atividades. A data do início do estágio você vai combinar lá com o coordenador, com a direção da escola, que for receber, no momento que você entregar a carta de apresentação.
E eu coloquei aqui uma data aqui fictícia, só como exemplo. Então, data de início aqui, 20/3, tá? Data fim, 24/3. Ou seja, eu calculei aí 5 dias, é um exemplo só, tá? Vamos dizer que você vai na escola aí de segunda a sexta, do dia 20/3 ao dia 24/3, certo? E vai no horário das 8 às 12. 4 horas por dia, 5 dias, 5 vezes 4, 20. Fecha aí as 20 horas necessárias, ok? Bom, vamos dizer que você não consiga ir a semana toda. Você quer ir apenas aí 3 dias ou 2 dias na escola. Não tem problema, você vai preencher quais são os dias. Ah, eu só posso ir segunda e quarta. Então, você vai preencher apenas segunda e quarta. E aqui na data fim, você vai estender um pouco, né, para poder completar essas 20 horas. Lembrando que você só pode ficar, no máximo, 6 horas por dia na escola, certo? Outra dúvida que os alunos têm também é sobre esse campo aqui, adicionar horário. O que é isso aqui? Isso aqui é, nesse caso, se você for fazer o estágio em 2 horários diferentes. Por exemplo, de manhã, na segunda-feira, você vai das 8 às 10 horas, né? 2 horas de manhã. E vamos dizer que à tarde, você vai das 14 às 16. Então, na segunda-feira, você adiciona aqui o horário da tarde. Vai clicar em adicionar horário para poder colocar aqui o horário da tarde. É apenas essa utilidade aqui do adicionar horário, ok? Feito isso, você vai clicar aí em gerar a ficha, tá? Bom, depois que o termo é preenchido, ele fica assim, você gerou, você baixou ele, você vai imprimir esse termo, tá? E você vai assinar, onde tem um campo aqui, estagiário. E vai levar para a escola assinar, colocar a assinatura e o carimbo aqui. Pode ser o supervisor, pode ser o diretor, ali o coordenador ali da unidade ali, concedente à escola que você vai estagiar, tá certo? Bom, vamos a algumas observações importantes, tá? Você pode realizar o seu estágio em grupo de até 4 integrantes, mas eles precisam ser aí do mesmo polo e ser da mesma turma, tá? Mas, se você realizar em grupo, o termo de compromisso, ele é individual, tá certo? Né? Cada um dos integrantes deverá preencher o seu termo de compromisso aí individualmente, tá certo? Bom, mas é só uma observação, tá? Você pode realizar o seu estágio aí, é só você mesmo, tá? Após gerar o termo preenchido ali no PDF, você deve postar no link trabalhos até 5 dias, tá? Caso contrário, o documento ele expira e vai ser necessário você preencher tudo novamente, tá bom? Bem, depois que a unidade concedente, a escola, ela carimbar e assinar, você vai digitalizar esse documento, pode ser num aplicativo de scanner, inclusive a partir do seu celular, tá? Mas não será validado termo de compromisso em foto, tá? De aparelho celular ou similar. Então, não pode ser foto, tem que ser escaneado, tá? Vamos à postagem do termo preenchido. Preencheu o termo, né, digitalizou, assinou, levou para a escola assinar, vai digitalizar novamente para postar esse termo. Você vai lá na aba Trabalhos, no carrinho de mão, dentro do estágio que você está fazendo, e lá no mesmo campo que você clicou em entregar para preencher o termo, você agora vai clicar para entregar o termo, tá? Então, vai clicar ali em entregar. Vai abrir esse outro campo, você vai anexar o arquivo e vai clicar em salvar, certo? Bom, vamos a algumas observações importantes aqui mais uma vez. Quando você postar o termo, a central de estágio, né, que vai analisar se está tudo certinho ali no seu termo, ela vai deferir ou indeferir no prazo de 2 a 5 dias, tá? Quando é que ele é indeferido? Se você deixou de preencher algum campo, se tem alguma informação ali equivocada, tá certo? E importante, depois que o termo é deferido, só depois que o termo é analisado e deferido, você vai poder iniciar o seu estágio, tá? Antes disso, se você começar o seu estágio, resulta aí em reprovação da atividade, tá?
Bom, caso o termo de compromisso seja deferido, né, basta você imprimir, vai baixar o arquivo, tá, com o carimbo e assinatura do representante da Uninter, tá? Já vai estar lá dizendo que está deferido, o representante da Uninter já assinou, já colocou o carimbo, e aí você vai levar, vai imprimir e vai levar para a escola, tá? Esse documento para a escola é muito importante, porque caso haja uma fiscalização lá, né, da Secretaria e do Ministério do Trabalho, certo? A escola ela está respaldada, mostrando que você é um estagiário, tá? E ela tem o termo de compromisso para comprovar. Então, é importante isso, ok? Lembrando que o termo de compromisso ele tem validade aí de 1 ano, né? São 12 meses para você realizar e terminar o seu estágio supervisionado, tá? Se você perder esse prazo, você vai precisar ir pagar novamente por essa disciplina de estágio para realizar. Bom, vamos aí à próxima etapa, que é o plano de aula, tá? O plano de aula está lá no item 3, lá no roteiro de estudos, e já tem um plano de aula ali prontinho, um modelo prontinho para você. Nós vamos baixar o plano, vai clicar ali, você vai baixar ali no cantinho, ele vem em Word e você vai abrir ali o plano, tá? E para você elaborar o seu plano de aula, é só preencher os dados que estão faltando aqui, tá? Você vai colocar aqui o seu nome, seu RU, o seu curso, tá? Você vai identificar aqui qual é a escola, qual é a disciplina, qual é a série que você vai ensinar, tá? Vai lecionar, vai fazer o seu estágio. E esses itens aqui, você não vai mexer, você vai apenas inserir o texto aqui, conforme as orientações, tá? Qual é o conteúdo da aula ou projeto de ensino, e aí você vai dizer aqui qual é, os objetivos, você vai indicar 3 objetivos. Então, você vai tirar aqui esse texto que está aqui e vai seguir apenas as orientações e colocar aqui o seu texto, tá? A mesma coisa para a síntese do assunto, para o desenvolvimento da aula, recursos e referências. Feito isso, você vai postar o seu plano de aula, tá? Para isso, vai novamente lá em trabalhos, né, na abinha ali do carrinho de mão. O termo já está deferido, você vai poder postar o seu plano de aula. É só clicar em entregar e postar o seu plano, tá? Bom, vamos agora para a próxima etapa, que é a ficha de frequência. Para isso, você vai lá no roteiro de estudos e no item 4 tem a ficha de frequência e já tem ali a ficha de frequência já em PDF, prontinha, apenas para preencher a ficha, né? Imprimir, você vai clicar a mesma coisa para baixar, tem lá uma impressorazinha, você vai imprimir essa ficha, tá? E você vai preencher a ficha, tá certo? Então, você vai colocar aqui o nome do estágio que você está realizando, você vai colocar o seu nome, o seu RU, o seu curso, tá? Essas 100 horas que estão aqui é apenas a complementação, né, das horas que você fez em campo. Então, não se preocupe com essas 100 horas aqui. Você vai se preocupar apenas com as 20 horas que você vai realizar em campo, tá? Então, são 12 horas de observação e 8 horas de atuação. Então, as 12 horas de observação participativa, né, você vai observar ali de forma participativa, certo? Ali a rotina ali da sala de aula, né, daquele ano, daquela série que você está ali acompanhando, tá? E às 8 horas é a aplicação ali do seu plano de aula. Então, eu fiz aqui um exemplo só para vocês verem como é o preenchimento, tá? Então, vamos dizer aqui que no primeiro dia, dia 20/3, já que a gente colocou como exemplo lá no termo de compromisso 20/3, você vai colocar aí, né, observação das aulas ministradas pelo professor regente, né, da turma, eu coloquei aqui apenas um exemplo, a turma do 4º ano, sobre o conteúdo X, né? E você vai dizer qual foi o conteúdo aqui, tá? Sei lá, o conteúdo História do Brasil, né? Se você fazer licenciatura em História e foi lá no 4º ano, de repente, tá? E colocar a carga horária aqui, 4 horas, né? Essa carga horária aqui é conforme o termo de compromisso lá que você colocou. Lembra que a gente colocou como exemplo ali que você ia para a escola durante a semana, né, de segunda a sexta, 4 horas por dia?
para formar 20 horas, aqui você vai colocar de acordo com o que você colocou no seu termo de compromisso, certo? Aí, dia 21, né? Mais um dia de observação, e aí você vai colocar aqui, tá? A mesma coisa. Informando qual foi o conteúdo que você observou, que a professora realizou ali naquela turma, tá? No dia 22 também, né, a mesma coisa, já completando aí 4 vezes 3, 12, as 12 horas necessárias de observação. E nos 2 últimos dias é a docência, é a atividade que você vai fazer ali com seus alunos com a aplicação do seu plano de aula. Então, você vai dizer qual foi a atividade que você realizou, tá? Tanto nesse dia aqui, né? Como nós dividimos aqui 4 horas, e um dia 4 horas em 8 para dar 8 horas, tá? Esse aqui, pessoal, é bem resumido, tá? Porque o detalhe dessa aula, detalhe da observação, tudo isso você vai fazer ali na sua produção conceitual no final, né? Que é o relatório. Então, aqui é para colocar a atividade aí bem reduzida, tá certo? Bom, feito isso, esse campo aqui você deixa em branco, que é o da professora Gisele Cordeiro, que é a coordenadora, né, dos cursos aí da Uninter, tá? Aqui você vai pedir a assinatura da escola e colocar ali, pedir que a escola coloque também o carimbo, tá? Bom, ficha preenchida, você vai postar, né, essa ficha. Para postar, vai lá no carrinho de mão, tá? Observe que as etapas elas vão abrindo à medida que vão sendo ali deferidos, validados o que você já postou anteriormente. Então, a ficha de frequência, você vai clicar em entregar e vai postar ali a ficha, tá certo? Bom, vamos para a última etapa, que é a produção conceitual, ou seja, o relatório aí do seu estágio, tá? Lá também no roteiro de estudos, você vai encontrar lá no item 5, um modelo ali prontinho da produção conceitual. Então, é só você clicar, ele está em Word, tá? E o que é essa produção conceitual? Ela é justamente o resultado ali do conjunto de fatores que você vivenciou ali durante o seu estágio, né? As experiências que você adquiriu com as atividades ali em campo, tá certo? Então, na produção conceitual, são apresentados ali os aprendizados em uma estrutura acadêmico-científica, contribuindo aí para a sua formação profissional. Por isso que a produção conceitual, o relatório, ele precisa ser assim bem direitinho, vários itens, tá? Porque faz uma síntese, não é? Ali fica tudo registrado ali do seu estágio, tá? A sua formação, não é? Que é importantíssima a realização do estágio para a sua formação de licenciado. Bom, vamos baixar esse modelo. Você vai clicar ali naquele arquivo de Word, vai chegar aqui no cantinho, vai fazer o download, tá? E você vai abrir aí a produção conceitual, o arquivo, tá? Antes da gente ver ali as páginas do arquivo, lembrando que a produção conceitual ela tem que ter capa, sumário, a introdução, que tem que ter entre 1 e 2 páginas, o ensaio pedagógico entre 10 e 15 páginas e as considerações finais entre 1 e 2 páginas e as referências. Mas não se preocupe que o modelo já vem prontinho com tudo isso aí, você não vai precisar se preocupar com a formatação. Quando você abrir a primeira página ali da produção conceitual, você vai ver que já tem uma capa, ela já está formatada, tá? Com a fonte, com o tamanho de letra, tudo certinho. Então, não se preocupe com formatação. Você só vai ali preencher o que está faltando você colocar ali. Por exemplo, aqui tem curso de licenciatura, né? Aqui, segunda licenciatura pedagógica em... Tá? Que é só um exemplo. Pode ser que vinha lá, se você faz licenciatura, curso de licenciatura em, e aí você vai colocar aqui qual é o seu curso, História, Geografia, Artes Visuais, o que você estiver cursando, tá? Aqui você vai colocar o nome do estágio que você está realizando. Esse título da produção conceitual é o tema do seu plano de aula que você fez ali, tá? Qual é o tema que você abordou, você vai colocar aqui. E aqui o nome, o seu sobrenome e o seu RU. Aqui você vai colocar a sua cidade, o mês e o ano da realização do estágio, tá? Na segunda página já tem aqui um sumário prontinho, você não vai
se preocupar em fazer sumário, tá? Ele já tem aqui tudo certinho, com a introdução, o ensaio pedagógico, tá? O estágio curricular, que é a parte do desenvolvimento, você não mexe em nada aqui, tá? Deixa do jeitinho que está, certo? E aí, na próxima página, já vem o início da sua produção com o item introdução. Aqui você vai deixar o item introdução, não vai mexer aqui, tá? Nesse item, já está aqui, ó, formatado, tudo direitinho. E aqui nesse texto, aqui é que você vai tirar, né? Retira essas informações e você vai colocar as suas informações da introdução, conforme as orientações que estão aqui. Então, a introdução, ela deve ter aí de 1 a 2 páginas, tá? No mínimo 1, no máximo 2. Então, não faça 3 páginas, tá? Ou menos de 1 página, meia página, tá? Faça o que está sendo solicitado, ok? E do jeito que está aqui. Bom, na próxima etapa vem aí ensaio pedagógico. Da mesma forma, você vai seguir as orientações que está pedindo aqui, tá? Vai substituir com o texto, tá bom? Com o seu texto. Aí vem o item 2.1. Também você vai deixar do jeito que está aqui, não mexe nele. O estágio curricular e a unidade concedente, um breve diagnóstico. E aí você vai colocar o texto aqui, tá? Com as orientações que estão aqui, ele inclusive diz aqui, ó, que esse item, ele tem que ter aí de 2 a 3 páginas, tá? Depois vem o item da fundamentação teórica. Também não mexe aqui em fundamentação teórica, não mexe aqui no título. Nesses títulos você não pode tirar, tá? E aí você vai apenas aqui acrescentar aí o seu texto. Tirar as orientações, ler as orientações e acrescentar o seu texto, tá? Próximo item, material didático, criação e reflexão. Da mesma forma, né? Você vai também tirar aqui essas orientações, substituir aí pelo texto, tá? Ele vem dizendo quantas páginas para cada item desse. Então, tá bem bacana mesmo aqui o modelo da produção conceitual. O próximo aqui é praxis, relatório de evidências, também do mesma forma, tá? E, por final, considerações finais, né? Você vai também aqui colocar as considerações finais e as referências, certo? As referências, não coloque aqui nas referências autores nos quais você não citou aqui na sua produção conceitual, tá? No seu relatório. Só coloque aqui os autores que foram citados aqui, tá bom? Para modelo aqui das referências, como você referenciar aí um autor, você tem lá no manual do estágio, você tem lá esses vários modelos de como você referenciar, tá certo? Bom, atenção aí, tá? Muito cuidado com o texto que você vai escrever, certo? Porque qualquer documento que apresentar semelhança literal em mais de 30% do texto é considerado plágio. Então, tomar muito cuidado com isso. Vamos para a postagem da produção conceitual. Fez o seu relatório, vai lá no carrinho de mão dentro do estágio e aí, ó, sendo a última etapa, você vai clicar lá em entregar e vai postar o seu trabalho, vai postar o seu relatório, a sua produção conceitual, tá? Não deixa de colocar aí, deixa o seu gostei se esse vídeo foi útil aí para você, tá? E em caso de dúvida, pergunta aqui nos comentários ou lá na aba tutoria dentro do seu estágio. Desejo sucesso aí para você. Tenho certeza que você vai fazer o seu estágio e vai ser bem sucedido. Até a próxima!